tudo certo? Tudo ok? Oi gente, eu sou a Aru e esse é mais um vídeo pro Play na Vida. Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre oração. Já tem um vídeo aqui no canal que a gente até gravou com o Felipe Pardo, que a gente falou sobre intimidade e relacionamento com Deus. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir se você ainda não viu. E eu resolvi trazer esse vídeo de hoje porque a oração é um dos pontos principais desse relacionamento com Deus. E ultimamente nós recebemos várias perguntas de várias pessoas perguntando em como ter esse relacionamento, como manter esse relacionamento. E a oração, digamos que é a principal ponte de contato entre nós, seres humanos e filhos, com Deus Pai. Então é por isso que eu quis trazer esse assunto aqui hoje pra vocês. Quando a gente fala em vida com Deus, em você ter um relacionamento com Deus, não tem como não falar sobre oração também. A oração é extremamente importante e essencial nesse relacionamento, então você precisa orar. Antigamente, nos tempos bíblicos, nos tempos bem antigos que a Bíblia retrata, a oração era algo bem restrito, ou seja, as pessoas naquela época não tinham tanto contato assim com Deus, na verdade poucas pessoas tinham. Acontecia que todos os pedidos, orações que elas tinham, elas falavam para um sacerdote, que era uma pessoa separada para isso, para essa função, e esse sacerdote levava até Deus, então ele entrava num templo, né, que existia antigamente e falava com Deus, colocava essas orações diante de Deus. Então as pessoas não tinham esse acesso livre a Deus como nós temos hoje em dia. Então as pessoas elas eram separadas desse templo através de um véu e não era qualquer pessoa que podia entrar lá. Até a Bíblia retrata que a presença de Deus era tão forte que se uma pessoa entrasse no templo e essa pessoa não estivesse preparada para isso, ela até poderia vir a morrer por causa da presença de Deus, e ser uma presença tão poderosa. Então realmente era apenas os sacerdotes que tinham esse contato com Deus, esse relacionamento direto com Deus. Então eles eram separados para isso, né? Eles se dedicavam totalmente a essa função. Porém, quando Jesus Cristo ele veio à Terra e ele morreu para nos salvar na cruz, ele rompeu com esta separação que havia entre nós, seres humanos, e Deus. Então, na Bíblia tem várias passagens que mostram quando isso aconteceu, que falam sobre essa ocasião. Quando Jesus estava na cruz e quando ele deu o seu último suspiro, né, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Até tem uma passagem da Bíblia que fala isso. Então, automaticamente, ele rompeu essa divisão que existia entre o homem e Deus. E todos nós, seres humanos, temos acesso direto a Deus. Ou seja, nós podemos nos relacionar de uma forma livre com Deus. Tem uma passagem bíblica que fica lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 50 e 51, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, quando Jesus morreu, quando ele deu o seu último suspiro, esse véu se rasgou e automaticamente todas as pessoas se tornaram livres para ter acesso direto a Deus. Isso é uma coisa incrível. Eu gosto sempre de pensar sobre esse livre acesso que nós temos. Deus ele é extremamente acessível. Então você pode se chegar diante dele a qualquer momento do seu dia, da sua vida. Você pode fazer uma oração e ter apenas certeza de que Jesus está ali te ouvindo. Muitas pessoas pensam que não precisam orar. Por exemplo, Jesus me conhece, ele sabe como eu sou, ele sabe quais são os meus sonhos, os meus planos, ele me conhece, ele sabe o que eu preciso, o que eu não preciso, então não precisa eu orar. Por que eu vou falar para Deus as coisas que eu penso se ele já sabe o que eu penso, se ele sabe o que eu sinto? Então muitas pessoas deixam de orar por causa desse tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento não é um pensamento sábio, um pensamento que vai te fazer bem, ou que vai te aproximar de Deus. Com certeza esse pensamento vai te afastar de Deus. Eu acho muito incrível porque Deus, mesmo sendo um Deus tão soberano, tão altíssimo, que tem um poder tão incrível, que está tão acima da nossa humanidade, ele ainda assim se coloca à nossa disposição. Ele sabe, ele vem aqui, ele nos ouve, ele conversa com a gente, ele está disponível pra gente se encontrar e conversar sempre. E eu acho isso muito incrível, porque ele é tão poderoso, está tão acima de nós e ainda assim ele se coloca à disposição para nos ouvir. Mesmo sabendo o que a gente vai falar, sabendo o que a gente pensa, o que a gente sente, ele se coloca à disposição para ouvir. E isso é um privilégio assim incrível e que nós precisamos valorizar. Então eu te pergunto, o que você está fazendo com essa liberdade que você tem de relacionamento? Você tem valorizado essa liberdade? Você tem prestado atenção no quão importante é esse privilégio que nós temos de poder conversar com Deus, de poder se chegar diante dele, orar para ele a qualquer momento? Sabe, eu sempre também gosto de refletir a respeito dos cristãos que são perseguidos hoje. Um exemplo, os cristãos que estão lá na Síria. Todos nós sabemos que na Síria está acontecendo guerras diárias, das próprias cidades lá dentro, e isso é uma coisa muito triste, porque nós vemos muitos cristãos lá dentro que
que são perseguidos, que não conseguem orar, que não conseguem ler a Bíblia com liberdade, que não podem se reunir para fazer um culto com liberdade, porque correm o risco de morrer. E assim, quando eu olho para eles, eu penso, o que eu estou fazendo com essa liberdade que eu tenho, que eles gostariam de ter e não têm? Então eu acho que às vezes a gente precisa valorizar mais isso, sabe? A gente precisa valorizar esse tempo que a gente tem com Jesus Cristo e que muitas pessoas no século XXI, no ano 2017, não têm. E outra coisa que eu estava refletindo essa semana e que eu quis muito trazer pra vocês nesse vídeo é sobre qual é o objetivo que a gente ora. Por que a gente ora? Sabe? Qual é a importância que a gente dá para o ato da oração? Muitas vezes nós oramos para Deus quando as coisas não dão certo, ou quando eu cheguei na última alternativa, então eu vou orar. Quando não tem mais o que fazer, então eu vou orar. Quando eu esgotei todas as minhas possibilidades, as minhas ideias, as minhas forças, aí eu vou orar. Então muitas vezes nós temos essa mania de falar com Deus só quando as coisas não dão certo, ou quando a gente chega num momento que a gente não tem mais o que fazer, a gente fala, poxa, não tem mais o que fazer, então eu vou orar pra Deus pra resolver essa situação. Isso é uma coisa muito triste, porque Deus ele não quer isso da gente, ele não quer que a gente se relacione com Ele só quando a gente precisa, ou só quando a gente não enxerga outra saída, daí a gente vai buscar Ele. Isso não é relacionamento, sabe? Relacionamento com Deus não é só a gente orar e falar com Ele quando nós temos interesse próprio. Relacionamento com Deus é a gente dividir a vida com Ele, a gente contar pra Ele sobre os nossos sonhos, a gente chegar no fim do dia e falar, olha Deus, aconteceu isso, isso, isso e aquilo, mesmo que Ele saiba o que aconteceu, mesmo que tudo que aconteceu foi um plano dele, a gente chegar e contar pra Ele, falar, olha Deus, aconteceu isso, eu estou sentindo isso, eu espero isso, eu penso isso. E sabe, Ele quer isso de nós, é esse relacionamento que Ele quer com a gente, sabe? Ele quer nos ouvir, Ele quer falar com a gente e quer que a gente escute o que Ele tem pra nos dizer. Tem uma passagem muito bonita da Bíblia que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu amo esse momento que é de orar, sabe? Eu tenho o costume muito de orar quando eu tô me arrumando, eu sempre tô orando. Quando eu tô tomando banho, que é um momento só meu ali, eu tenho o costume de orar. Eu sempre gosto de orar no meu quarto, então esse momento é muito importante, sabe? Essa é a porta que nós temos pra nos achegarmos diante de Deus. Então eu te afirmo, sem oração não há relacionamento. Então nós precisamos valorizar isso, sabe? Jesus, quando Ele morreu, ele nos entregou, sabe, a chance de a gente ter esse relacionamento super próximo com Deus, sabe? A gente poder hoje, no dia de hoje, a qualquer instante eu falar, Deus, eu tenho coisas para te dizer, e ter a certeza de que Ele está ali me ouvindo é uma coisa maravilhosa e que muitas vezes nós não damos valor. Outra coisa é que muitas vezes as pessoas acham que não são capazes de orar, ou que as suas palavras não são suficientes, ou que elas não sabem orar. Já vi muitas pessoas falando assim, mas eu não sei orar. Mas sim, você sabe, porque oração é simplesmente uma conversa. Da mesma forma que você conversa com sua mãe, com seu pai, com seu amigo, você conversa com Deus, sabe? Não existem as palavras certas ou um modo certo de orar. Existe o seu modo de orar. Então, cada pessoa tem o seu jeito de conversar com Deus. Eu tenho um jeito muito meu de conversar com Deus, muito particular, que eu sei que só eu e Ele entendemos. E também, voltando ao assunto, que algumas pessoas acham que não precisam orar porque Deus já sabe o que elas vão falar. E é um pensamento bem bobo, por sinal, mas quando nós oramos, a oração também é um ato de fé. Porque nós não estamos enxergando Deus. Por exemplo, eu estou aqui no meu quarto orando, Deus, eu não estou enxergando Deus aqui. Mas eu tenho a fé no meu coração de que Ele está aqui, de que Ele está me ouvindo. E é justamente isso que eleva o coração de Deus, sabe? É dele saber que eu não estou enxergando, mas que eu creio tanto nele a ponto de conversar com Ele. Sabe? Então esse é a parte mais linda da oração. Não é simplesmente pra você orar pra pedir as coisas, ou pra você desabafar, ou isso e aquilo, mas é pra você provar pra Deus que você crê nele, ao ponto de falar com Ele. E a oração é extremamente importante, porque ela nos eleva a níveis espirituais cada vez mais. Quanto mais você ora, quanto mais você conversa com Deus, mais você se aproxima dele, mais você conhece sobre Ele. Pode ter certeza que a oração, ela é uma mão de via dupla. Você não tá ali falando sozinho, você tá ali falando com Deus. E da mesma forma que você fala com Ele, Ele também fala com você. Então, se você pedir um aconselhamento, se você pedir uma direção, Ele vai te responder. E aí você tem que estar com os seus olhos abertos, com os seus ouvidos abertos, com o seu coração aberto, para você ouvir e enxergar todos os sinais que Ele vai te dar. Porque Deus, Ele fala de várias formas. Então a gente tem que sempre estar nos preparando para isso, sabe? Ao mesmo tempo que a gente fala, a gente se colocar também para ouvir. Outra coisa é que o silêncio também é uma oração.
sabe? Às vezes Deus, ele não quer que a gente fique falando desesperado. Por exemplo, eu tinha muito essa mania. Quando eu estava preocupada com algo, eu orava muito, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, acho que Deus não me aguenta mais. Porque eu falava, e orava, e falava, Deus, por que isso e aquilo, e aquilo. E aí chegou um momento que Deus me falou, Aruna, fique em silêncio, sabe? Creia em mim, confie em mim. Apenas fique em silêncio e veja as coisas acontecerem. E eu aprendi que o silêncio também é uma oração. Então, muitas vezes, quando a gente simplesmente separa um momento para ficar ali, para ler a Bíblia, para pensar em Deus e para ficar em silêncio, só meditando na palavra dele, meditando em quem ele é, no que ele quer da minha vida, isso já é uma oração, sabe? E então eu acho assim que orar não é simplesmente você abrir tua boca e falar, mas orar é você resplandecer na tua vida isso, sabe? A nossa vida, ela tem que ser uma constante oração ao Pai, sabe? As nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, o que a gente passa para as pessoas, tudo isso tem que ser uma constante oração. Não é simplesmente o momento que a gente abre a boca e fala, mas é toda a nossa existência. A nossa existência tem que ser uma constante oração. Então, eu quis trazer esse tema para vocês porque eu acho que é muito importante. Muitas pessoas têm nos perguntado sobre como manter acesa, viva, essa relação com Deus. E eu acho que a oração é, assim, a chave, sabe, disso. Porque, como eu falei, não existe relacionamento sem diálogo. Não tem como você se relacionar com ninguém, não só com Deus, mas com qualquer pessoa sem você conversar com ela. Então, às vezes, eu acho que as pessoas querem viver Deus, querem que Deus esteja com elas, mas nem conversar com Deus elas conversam. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto e falar sobre isso com vocês. É claro que às vezes é um pouco difícil a gente orar, porque, como eu falei, falar com quem a gente não enxerga é até meio estranho, mas como eu falei, é um ato de fé. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente pratica, mais vai se tornando algo natural, algo normal. Então no vídeo de hoje eu quis trazer esse assunto para perguntar para vocês e para me perguntar o que nós temos feito com esse acesso a Deus, com esse livre acesso que Jesus Cristo nos entregou quando Ele morreu na cruz, quando o véu se rasgou. Ele nos deu o privilégio de poder ter um contato com Deus direto, pra gente poder falar com Jesus a qualquer momento e saber que Ele está nos ouvindo. Então nós precisamos valorizar isso, nós precisamos honrar isso, sabe? Então vamos orar mais, vamos conversar mais com Deus, vamos orar mais pelas pessoas ao nosso redor. Pode ter certeza de que a oração, ela tem um poder incrível, a oração, ela rompe barreiras mesmo. Então, ore, sabe? Não mede suas palavras. Não existem motivos para você não orar. Às vezes a gente acha assim que, eu não estou tão próxima de Deus, então eu não posso orar. Porque eu pequei, então eu não vou orar porque Deus não vai me ouvir. Ele vai te ouvir. Não importa como esteja a sua vida, não importa como você esteja, não importa o que você esteja pensando, o que você esteja sentindo, se você abrir a tua boca e começar a falar com Deus, Ele estará ali te ouvindo. Como diz na Bíblia, onde existem uma ou duas pessoas reunidas, eu já estou ali. Deus já está ali. Então pode ter certeza que não importa as circunstâncias. Se você abrir a tua boca e falar, Jesus, eu tenho coisas para falar com o Senhor, Ele vai te ouvir. E relacionamento com Deus é isso. A gente reconhecer que nós somos seres humanos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas ao mesmo tempo nós buscarmos Deus, sabe? Mesmo diante de toda essa humanidade que nós temos dentro de nós, a gente buscar Jesus Cristo sempre mais, a gente orar sempre mais, a gente buscar nos tornarmos mais parecidos com Ele. E eu acho que a oração é a ponte e é o caminho principal para isso acontecer. Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra, que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto. Os versículos que eu citei nesse vídeo estarão aqui embaixo no box de informações para vocês lerem depois, né, caso vocês queiram. Então é isso, eu espero que Deus tenha abençoado a vida de vocês através desse vídeo. Eu fico muito feliz em saber que vocês gostam desse quadro. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas comentando sobre os vídeos do Play na Vida. Eu fico muito feliz com isso mesmo. As nossas redes sociais estão todas aqui na tela pra você agora. E aqui embaixo estão os links clicáveis, que é só você clicar e ir direto pra lá. Então a gente se vê também no Snapchat, no Facebook, no blog, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!